Eu não estou dizendo para você ficar com os pecados das pessoas de dentro da igreja, que são vários. Eu estou dizendo para você ficar com a igreja que é Cristo. Veja, você está falando de pessoas que não estão reconhecendo a igreja de Cristo. Isso é algo muito sério. Algo muito sério. Mateus 16, 18, leia. Vamos lá. Eu te declaro, tu és Pedro. Eu te declaro, eu, Jesus Cristo, eu te declaro. Isso é olha que lindo, isso é uma declaração de Deus. Eu te declaro. Ele está falando para um homem. Não está falando para ele mesmo, ele está falando para um homem. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando é que a gente parou de acreditar nisso? Quando é que a gente parou de acreditar que em Pedro está a igreja de Cristo? Pedro, depois daqui, vai negar. Pecado gravíssimo. Gravíssimo. Então, desde quando a gente começou a acreditar que papas não terão pecados? Na história da igreja, a gente... Sim. Quem de nós não tem pecado, Guto? Então quer dizer que o Frei Gilson é padre porque ele não tem pecado nenhum? Quem disse isso? Aqui, a gente leu hoje, aquele que diz não ter pecado é mentiroso. Sim. Então quando é que a gente deixou de acreditar que na pessoa de Pedro está a igreja que ele fundou? Tá, que está escrito aqui, é o próprio Jesus que falou. Jesus não falou que depende do Pedro. Depende do Pedro que tiver à frente. A minha igreja vai estar à frente, mas depende do Pedro. Não está escrito isso aqui. Isso é palavra de Cristo. Isso é palavra séria. Continua. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Minha. É dele. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou deixar de acreditar nisso? Primeiro, a minha igreja está sobre Pedro. Historicamente, o Papa Francisco é sucessor de Pedro. Eu não consigo deixar de acreditar nisso. Não consigo. Por causa desse evangelho. E ainda com uma promessa que ninguém vai destruir essa igreja. E para as pessoas que acham que o pecado de um homem é capaz de destruir uma igreja, essa igreja seria muito fraca para um pecado de um homem conseguir destruir toda uma igreja. Então, essa palavra é de uma promessa incrível, de uma autoridade incrível que Deus depositou sobre os homens, mas com certeza ele deu esse poder, mas ele sabia o que ele ia assessorar, ele sabia que